mas eu, covarde, não queria falar. E aí eu conversei com a missionária Jéssica e eu falei com ela, falei com o Whindersson. E aí o Whindersson falou assim, mas tem que falar. E a missionária Jéssica falou, tem que falar, não pode ser covarde. Tem que falar. E a missionária Michele também falou sobre isso. E aí, ao decorrer do culto, o Senhor foi confirmando no meu coração aquilo que Ele colocou para nós nessa noite. E eu convido a igreja a abrir comigo em Mateus 25, uma passagem bem conhecida, uma passagem que nós já ouvimos várias e várias vezes, mas o Senhor, Ele palestrava comigo de uma forma diferente, algo forte, é que eu aprendi bastante com o Senhor nesses últimos dias, lendo e meditando nessa palavra. Hoje de manhã, quando eu estava escrevendo ela, o Senhor, Ele falava bastante comigo e me deu vontade de chorar, e eu pensei até em desistir de novo, e o Senhor falou, não, você vai falar. E foi tão corrido, irmãos, que eu não consegui nem acabar de reescrever ela, porque eu faço um esboço e depois passo tudo ali. E para não tomar mais tempo, vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se o grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. E então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as minhas candeias estão se apagando, as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não vos conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Aleluia. Pode se assentar, irmãos. O Senhor aqui, nessa parábola, Jesus, ele conta essa parábola para nos explicar a importância de estarmos preparados para a sua volta. A chegada do noivo, irmãos, representa a segunda vinda. E as virgens representam a todos nós que devemos esperar por ele. Jesus, ele estava contando essa história e explicando sobre a sua vinda no fim dos tempos, e ele usou essa ilustração das 10 virgens loucas, as 5 prudentes e as 5 loucas, para que a gente pudesse entender como que a gente precisa estar. A gente precisa estar vigilante, a gente precisa estar preparado, mesmo porque a gente não sabe a hora que o Senhor virá, como a palavra mesmo diz. E às vezes a gente fala muito, o Senhor vai vir, mas a gente esquece que o Senhor ele também pode vir individualmente para cada um, né? Então a gente precisa entender que a gente precisa ser vigilante, a gente precisa estar vigilante para saber o que o Senhor, para entender o que o Senhor quer nos mostrar, né, nesse dia. No capítulo 24 de Mateus, Jesus está falando com os discípulos o seguinte: ele está falando sobre os sinais que vão anteceder a volta do Senhor. E alguns deles são
os dias atribulados, as perseguições, a guerra, a fome, aumento do ódio, traição, o amor se esfriando, o surgimento dos falsos profetas e por aí vai. E ali Jesus, ele vai alertar aquele povo, porque o Senhor, ele não nos deixa enganado. Então, ele precisou mostrar para nós, deixar escrito na palavra dele, para que a gente pudesse entender e saber o que ia vir antes da volta dele. E aí, hoje, né, a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. E Jesus, ele nos alerta para que a gente venha ser prudente e fiel, fazendo tudo certo sem hipocrisia. Nessa passagem, temos alguns personagens. E o que a gente pode aprender com cada um deles? O noivo, que a gente disse aqui que vai buscar, né? A noiva foi buscar aquelas virgens, ele representa o próprio Jesus. Naquela época e naquela cultura, o noivo ia até a casa da noiva buscar ela. E assim também é Deus conosco. Um dia ele irá vir nos buscar. As 10 virgens representam a totalidade, a todos que simpatizam e querem seguir Jesus. E dentro desse grupo vão existir as prudentes e as imprudentes, as loucas e as sábias. Já as prudentes são aquelas que perseveram, representam as sensatas, aquelas pessoas que ouvem o Evangelho, se convertem e vivem verdadeiramente. Essa é uma forma de guardar, né? Aguardar o noivo voltar. As imprudentes já são as que fracassam. Elas representam as insensatas. São pessoas que ouvem o Evangelho, mas não têm mudança de vida. Não tem mudança de vida, não tem mudança de caráter, não muda nada na sua vida. Elas continuam com as velhas práticas, a vida de pecado, elas não se arrependem do que elas fazem, do que elas fizeram, e elas não pensam nas consequências das coisas que elas estão fazendo naquele momento. Então, elas são totalmente imprudentes, elas vivem a vida como elas querem. E quem desses hoje nós somos? A gente hoje precisa nos analisar para que a gente venha chegar a essa conclusão nessa vida. Quem nós somos hoje como igreja? Nós somos as imprudentes ou nós somos as que estão ali imprudentes ou as prudentes? Jesus, ele nos mostra nessa parábola que a negligência na vigilância pode ser fatal. E isso, irmãos, mexeu muito comigo. Porque, às vezes, nós estamos dentro da igreja, nós estamos achando que nós estamos preparados e a gente não está preparado. A gente não está pronto. Por quê? Porque a gente está distraído. A gente está em busca dos nossos próprios interesses. E eu estou falando para os irmãos aqui, e eu falei com a Jéssica que eu não ia pregar essa palavra porque cortou para mim, e eu sofri muito. Eu fiquei uma semana com o Espírito Santo falando comigo. Uma semana com o Espírito Santo me batendo, me ensinando, me corrigindo. E eu senti na minha pele. Tanto é que teve uma moça que me conhece e falou comigo assim: nossa, mano, você tá esquisita. Era o peso dessa palavra, do que Deus falou comigo. E eu falei: Deus, eu não vou falar. Ele falou: você vai falar sim. E isso, irmãos, a negligência da gente vigiar, isso pode custar a nossa vida, a nossa eternidade. A gente vai para o céu ou vai para o inferno. Não adianta hoje eu querer ir para o céu e eu negligenciar isso, essa busca, essa vontade de estar fazendo o que é certo. E a gente tem que entender isso. Se a gente não vigiar, a gente vai ficar para trás. Não tem outra alternativa. Lá no céu, irmão, não vai ser como no Brasil, que a gente pode dar um jeitinho de entrar. Ah, tem um buraco aqui na cerca, eu vou entrar por aqui. Não tem, irmão, não tem. Isso aqui é muito sério. Pode ser fatal, isso pode custar a sua vida. E não adianta a gente passar a vida toda dentro da igreja e chegar no final perder a nossa alma. Isso é muito sério. E o que nós podemos ver aqui? A gente já parou para pensar o quanto isso é sério? O caso de ser fatal é como uma doença que existe e não tem cura, é fatal, vai matar. Não tem outra justificativa, não tem outra coisa que possa ser feita.
Isso significa que você pode ir para o inferno se você não vigiar, se você continuar negligenciando o preparo. Ali nessa passagem que a gente leu em Mateus 25, vai falar que as prudentes, elas tinham azeite sobrando. Elas levaram azeite sobrando. E algo que o Espírito Santo falou comigo, as 10 tiveram a mesma oportunidade. Elas saíram à mesma hora, chegaram juntas, elas tiveram a oportunidade de estar ali com o seu azeite. Mas o que acontece, e eu trago para nós hoje, nessa noite, as imprudentes são inconsequentes, elas acham que elas vão conseguir fazer. E quantos de nós, às vezes, estamos dentro da igreja assim? A gente vem, a gente faz, eu vou ir mesmo. A gente tem muita certeza, irmão, o nosso problema é que a gente tem muita certeza que a gente vai sair de casa, que a gente vai voltar. A gente não pode ter essa certeza. E se isso entrar dentro de nós, que Deus nos corrija. A gente pode ir, mas a gente pode não voltar. Eu saí de casa hoje cedo, fui para casa da minha mãe, fiquei com as crianças, ele saiu cedo para trabalhar. Quem garante que meu marido vai vir me buscar hoje? Quem garante que eu vou chegar em casa? Ninguém. Ninguém. A gente pegou isso, muito isso, porque a gente acha que a gente é autossuficiente. A gente acha assim, não, eu vou lá na igreja, eu vou voltar para casa, a gente já planeja o que a gente vai chegar em casa, o que a gente vai fazer. A gente tem que viver, irmãos, como se hoje fosse o último dia. Todo dia é o último dia que você tem. Porque não tem como voltar para trás. Não tem como eu voltar no amanhã. Não tem como eu corrigir o amanhã. Não tem como eu rebobinar a fita. Não existe isso para a nossa vida hoje. E a gente entende que ninguém sabe nem o dia, nem a hora. E por isso a gente precisa estar preparado. No mundo de hoje, irmãos, é muito difícil às vezes a gente estar ali 100% para o Senhor. Por quê? Porque demanda tempo. As pessoas que têm filhos têm que cuidar dos filhos, outros têm trabalho. Tem várias coisas, então você não consegue ficar 24 horas ali orando, lendo a Bíblia. Não tem como. Mas a gente precisa, irmão, tirar essas coisas do mundo que tem nos contaminado. A gente está muito atarefado, muito sobrecarregado. A gente tem multitarefas para fazer. A gente está sempre negligenciando o que é importante. E importante é estar na presença de Deus. Importante é você pegar a sua Bíblia e ler. É você dobrar o seu joelho e você orar. Eu escrevi no papel que o evangelista Carlos pediu, que eu sinto a necessidade de estar ali. Quando eu não estou ali, falta alguma coisa. Isso tem que arder dentro do nosso coração. A gente precisa buscar o Senhor. A gente precisa ter esse desejo dentro do nosso coração. E hoje precisamos tomar uma atitude de parar de colocar as coisas no lugar de Jesus. E aí, irmãos, o Espírito Santo começou a falar comigo e me bateu bem. E hoje a gente precisa parar, irmãos, também, sabe de quê? De dar desculpa. A gente tem que parar de se distrair, a gente tem que parar de botar a culpa no outro, porque é muito fácil terceirizar a culpa, né? Não, a culpa não é minha, a culpa de Luiz que me deixou fazer. Não, o Luiz tem nada a ver com isso. Eu não fiz porque eu não quis, porque eu não priorizei o que era para ser priorizado. E é assim que tem que ser. E ontem eu estava lendo as coisas lá, fazendo uns negócios lá em casa, e aí eu parei e falei assim, poxa, semana foi corrida, eu não tive tempo. Aí o Espírito Santo falou assim, oi? Como assim você não teve tempo? Como você não teve tempo? Você teve 24 horas todos os dias, você não teve tempo? Não. Aí eu levei uma, porque o Espírito Santo falou assim, você não teve tempo? Teve tempo sim, você só não quis gastar com o que era para ser gasto. Você gastou tempo com outras coisas. E ao meio dessas semanas que o Senhor foi palestrando comigo essa palavra, eu me peguei distraída. O Espírito Santo permitiu que eu estivesse distraída. E quando eu me dei conta disso, eu olhei e falei, Senhor, é verdade, meu Deus. O Ederson saiu, eu não lembro que dia da semana que foi, ele saiu para trabalhar. Era umas 15 para as 8, ele saiu de casa. E aí eu falei assim, eu vou continuar deitado, porque as crianças estão dormindo. Eu vou ficar deitado meus cadinhos, daqui a pouco eu levanto. Só que às vezes eu cochilo, às vezes não. E aí, irmãos, eu peguei o celular. E aí eu botei meu celular para despertar. 9 horas da manhã, eu falei, 9 horas da manhã as crianças já dormiram demais, eu vou acordar as crianças. E se eu cochilar também, o celular vai despertar.
Irmãos, eu fiquei 1 hora e pouco no celular, vendo nada, aprendendo nada. E o celular despertou. Quando o celular despertou, eu caí na real. Eu falei, oi, caramba, eu tô aqui 1 hora rolando. O que eu aprendi aqui? Aí o Espírito Santo falou comigo, é isso. Se você tivesse aí 1 hora, tava aí 1 hora na Bíblia, 1 hora orando, 1 hora buscando, 1 hora recebendo de mim. E Deus, irmãos, Ele é uma fonte que não esgota nunca. Todo dia que você for, Ele está lá e Ele vai te encher, vai te encher, vai te encher, vai te encher. Então a gente tem que parar com isso, irmão. Para de transferir a responsabilidade que é sua para os outros. Para de botar a culpa no outro. Ah, porque eu não tive tempo, porque... Não, tem que aprender. Eu aprendi isso com o Carlos e Michele quando eu estava indo lá na casa deles. E Carlos falou assim, Malu, você está sobrecarregado porque você quer fazer tudo ao mesmo tempo. E aí eu falei, não, peraí. Então um dia eu faço isso, um dia eu faço isso, um dia eu faço isso, um dia eu faço isso. Só que o meu devocional são todos os dias. Só que o serviço de casa a gente pode cada dia fazer uma coisa. Não tem necessidade de você lavar roupa todo dia. Você pode lavar roupa de 2 em 2 dias, um dia sim, um dia não. E aquilo estava me sobrecarregando. E às vezes eu falava, a casa está me sugando, as crianças estão me sugando, o serviço de casa está me sugando e eu não tenho tempo para ter com Deus. Só que eu não estava administrando o meu tempo do jeito que eu deveria administrar. Então a gente precisa ter esse cuidado, irmão, de parar de falar, o tempo não tive tempo. Não, irmão, a gente tem tempo sim. A gente que negligencia o nosso tempo. A gente usa o nosso tempo fazendo outras coisas e a gente deixa o Senhor por último. E a gente deixa Jesus em último lugar. E aqui, voltando para a passagem que a gente leu, o azeite das prudentes está relacionado à graça concedida por Deus. Quem não recebeu da graça salvadora não tem o Espírito de Deus. Isso significa que ela não tem acesso aos céus. A gente falou sobre a graça hoje aqui na escola bíblica. As virgens prudentes não foram pegas de surpresa quando o noivo chegou, mesmo após elas dormirem. Por quê? Porque elas tinham azeite sobrando. Elas estavam preparadas. Isso significa que elas tinham reserva e poderiam dormir despreocupadas. Quantos de nós, às vezes, irmãos, estamos sem reserva, nosso vaso está vazio? Aí você fala, Manélia, vou coisar meu vaso de óleo. Irmão, aqui o que o Senhor estava querendo dizer, de reservar, é de você gastar, não sei nem se gastar é a palavra certa, mas você está ali gastando o seu tempo com o Senhor. É você estar dedicando ao Senhor o seu tempo, falando, Senhor, eu tenho a louça para lavar, eu tenho a casa para arrumar, eu tenho criança para cuidar. Mas isso, estar aqui com o Senhor é mais importante do que qualquer outra coisa que a gente possa fazer nessa vida, irmão. Porque eu estava pensando hoje, quando eu estava indo para casa da minha mãe, se a gente tem um exame médico para fazer, a gente chega na hora. Se a gente tem não sei o que para a gente chega na hora. Se a gente vai trabalhar, a gente chega na hora. Tudo a gente chega na hora, a gente faz certinho. Quando são as coisas de Deus, a gente começa a avacalhar. A gente não quer dar o tempo pro Senhor, a gente não quer fazer nada. A gente dá mais prioridade, dá mais coisas para as coisas do mundo do que para as coisas do Senhor. E será que hoje, irmãos, nós encontramos como está o nosso vaso hoje? Será que ele está vazio? Será que ele tem um cadinho de nada? Será que ele está cheio, transbordando? Será que o que você tem você está conseguindo passar para outras pessoas? E como a gente pode fazer isso hoje, encher o nosso vaso? A gente tem que dedicar tempo para o Senhor. A gente tem que ler a palavra, a gente tem que jejuar, a gente tem que orar, a gente tem que se consagrar. A gente tem que fazer essas coisas. Quem tem uma vida dedicada a Deus não precisa temer o fim. Não precisa, irmão, temer. Porque ele sabe que isso aqui é só uma amostra do que a gente está vivendo aqui. Eu estou mais preocupada que eu vou para o céu, vai ficar tudo por aí, irmão. Eu não estou querendo saber disso aqui. Quando a gente se desapega dessas coisas desse mundo, aí o Senhor ele começa a palestrar conosco e entender, e fazer com que a gente venha entender que as coisas do Senhor elas valem mais, elas são mais importantes para nós. E o pastor leu sobre isso hoje, Romanos 12, está falando sobre renovar a nossa mente.
Nós não podemos, irmãos, deixar de renovar a nossa mente. Romanos 12 vai falar sobre o chamado e a transformação prática do cristão, como a fé que se manifesta nas atitudes, pensamentos e relacionamentos diários. Será que hoje nós estamos com o nosso vaso vazio? E voltando, irmãos, ao que me pegou, lembrando que isso pode ser fatal. É algo que pode ser fatal. A gente hoje precisa mudar a nossa atitude e começar a reservar o nosso azeite. As virgens loucas foram surpreendidas. Elas tiveram a mesma oportunidade das outras 5, mas o que elas fizeram? Elas deixaram o tempo esgotar. Elas acharam que no 45 do segundo tempo elas iam conseguir sair lá, pegar e voltar. Não vai, irmão, não vai conseguir. Não tem como. E quantos de nós estamos assim, vivendo inconsequentemente, vivendo como se a nossa vida fosse aqui, deixando o tempo se esgotar. A cada dia que a gente passa sem ter o nosso relacionamento com o Senhor, sem fazer as coisas do Senhor, isso é menos uma gota, menos uma, vai só se esgotando, até acabar. E quando acabar é o nosso fim, independente se seja individual ou não. As loucas, além da insensatez delas, elas tentaram, como eu disse, fazer as coisas pelo próprio esforço delas. Elas acharam que elas iam conseguir dar um jeito, mas elas não conseguiram. E elas não conseguiram entrar nas bodas para estar com o noivo. Quem realmente não se converteu e a uma vida nova e dedicada a Deus não poderá entrar no céu. Não tem negociação, irmãos, é assim. Não se converteu, não pediu perdão dos pecados, não tem uma mudança de vida, uma mudança de caráter, uma mudança de atitude, não vai para o céu. É simples, é assim. É reto e claro. E o Senhor, Ele falou isso para mim. Não tem jeito para dar para subir. É assim ou assim. Você é assim? Vai. Não é assim? Não vai. É assim. Não tem outro meio de entrar no céu. Quem realmente não se converteu a uma vida dedicada a Deus não poderá entrar no céu, como eu disse. Aqui, irmãos, na terra, o nosso tempo é limitado. Ninguém sabe quanto tempo vai viver. Ninguém sabe. E o mais engraçado é que tem crianças que nascem e morrem, crianças que nascem e vivem até 80, 50, 40. Eu fez 6 meses, e os meus sobrinhos nasceram e sobreviveram. Estávamos com esperanças, expectativas de terem os 2 com a gente, mas o Senhor vai se recolher. E quem somos nós para falar alguma coisa? O nosso tempo foi limitado. O dia de vida deles foi um dia para um, 2 dias para o outro, irmão. E olha quantos anos nós temos hoje, cada um com a sua idade. Olha quantas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Olha quanto tempo que se passou e o Senhor está ali nos dando chance. Um dia nós vamos morrer, ou Jesus vai voltar. Ninguém sabe quanto tempo a terra ainda vai existir. Quando o dia chegar, não haverá tempo para arrependimento. Nós, irmãos, hoje devemos agir. Não podemos deixar para mudar amanhã. Temos que mudar hoje. Pois a gente não sabe se a gente vai ter outra oportunidade. Precisamos reconhecer Jesus, pedir perdão dos pecados e entregar a sua vida a Ele. Agora que entendemos, um pouco sobre que não temos tempo para ficar distraído e que a distração pode ser algo fatal na nossa vida, eu pergunto para os irmãos hoje, o que nós, como igreja, temos feito para contribuir com o reino de Deus? Analisa a sua vida e pensa aí o que você tem feito para contribuir com o reino de Deus. E eu não estou falando aqui de dinheiro, financeiramente. Eu estou falando o que você tem disponibilizado, o que você tem feito para o reino de Deus. Ou a gente está muito ocupado com os nossos próprios interesses, que a gente não está negligenciando. Não, vou deixar o pastor fazer, o problema é dele, ele é o pastor da igreja.
Não, irmãos, a gente tem que parar com esse pensamento egoísta. O pastor, ele tem algo a ser feito, sim. Ele é ali a pessoa sobre nós, né? A pessoa, Deus, ele só cuidando das nossas vidas. Mas tem coisa que é para a gente fazer, não é para ele. Não é para ele fazer. E hoje, irmãos, o Senhor falava muito comigo. A igreja hoje, sabe como a igreja do Brasil hoje se encontra? Dormindo, distraída, acomodada e confortável. É isso que a igreja está hoje. É difícil, irmão, falar, tá? O que eu estou falando aqui. Alguns se encontram como os 5 imprudentes, sem reserva. Está dentro da igreja igual um sepulcro caiado. Está dentro da igreja, mas não... Tipo assim, só está aqui de corpo presente, está aqui só para dizer que está. Por isso que a palavra fala que vai ter muita surpresa quando o Senhor Jesus voltar. Porque às vezes quem a gente olha, a gente acha que não está, porque tem um relacionamento com Deus, está no escuro e a gente não sabe, está lá no oculto, lá fazendo as coisas, a gente não sabe, e o que está se mostrando muito, talvez, não é aquilo que está parecendo ser. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado. A pastora Vera falou isso quando ela veio aqui, a gente tem que buscar discernimento espiritual. Porque tem muita coisa, irmão. Outro dia eu vi na internet isso falando em língua estranha, eu nunca tinha visto isso. Demônio falando em língua estranha. Nunca tinha visto isso. Para vocês verem como que está o engano dentro das igrejas. O pessoal acha que não, mas não é. Se você tem discernimento espiritual, você vai olhar aquilo ali e vai falar, aquilo ali não é Deus. Aquilo ali é a obra do inimigo. Então a gente precisa, irmão, sair desse conforto que a gente se encontra nesses dias de hoje. Muitos de nós, irmãos, sabe o que a gente faz hoje em dia? Critica, aponta, fala mal dos outros. E cadê o amor, irmão? Cadê o amor que o Senhor mandou a gente ter? Cadê o amor com o próximo? A gente tem amado, sabe quem? A nós mesmos. A nossa vida, os nossos interesses. Mas existem, irmãos, pessoas ainda esperando uma palavra do Senhor. Existem pessoas ainda que estão esperando a salvação. Existe uma pessoa que às vezes está a ponto de se matar e você tem uma palavra do Senhor para falar para ele e você não abre a boca para falar. E quantas almas, irmãos, são ceifadas hoje em dia? Quantas coisas têm acontecido aqui na nossa cidade? E o que a gente tem feito como igreja? Eu não estou falando igreja tempo, nós somos a igreja. Nós somos igreja. A gente está muito preocupado com as nossas coisas. E algo que eu escrevi aqui é que a gente faz isso tudo. A gente está preocupado com o nosso interesse, a gente critica os outros e a gente acha que a culpa não é nossa. Isso é egoísmo. A gente pode ser egoísta. Sabe por que a gente bota a culpa? A gente bota a culpa no pastor, porque a gente acha que o pastor tem que sair para evangelizar. A gente bota a culpa no presbítero, a gente bota a culpa no missionário, a gente bota a culpa na diaconisa, a gente bota a culpa em todo mundo, mas a gente não. A gente não está fazendo nada, não. A gente não é santo e Jesus vai voltar para buscar a gente porque a gente é muito santo. E isso é muito sério, irmãos. A gente tem que parar de colocar responsabilidade para o outro. A gente tem que assumir a nossa responsabilidade, olhar e falar, Deus, olha só, até hoje realmente fui negligente, não estava fazendo não, só que agora eu vou fazer. Porque a palavra do Senhor está falando, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas ali não está falando, pastor, vá a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Não está por todo título, cargo de ninguém. Todo mundo. Deus mandou a gente fazer. Nós temos que fazer isso. Isso não é intitulado ao pastor, ao presbítero, ao missionário, ao bispo, é para nós como igreja. Né? Porque antes do pastor ser pastor, ele é ovelha do Senhor também. Então, assim, a gente precisa entender isso. A gente não pode colocar a culpa no outro. A gente tem que assumir a nossa culpa. Falar, ó, a culpa é minha. A culpa é minha das pessoas estarem lá fora morrendo. A culpa é minha de não estar lá fora evangelizando. A culpa é minha de não estar acontecendo as coisas. Ah, mas a igreja está vazia. Então, você está fazendo alguma coisa? Não adianta a gente reclamar, mas a igreja está vazia. Não tem ninguém na igreja. Mas você está saindo para panfletar? Você está saindo para fazer alguma coisa aqui? Não está. Então você não tem que exigir, porque Deus não vai fazer chover cair gente aqui dentro. A gente tem que se movimentar e fazer as coisas.
Então a gente tem que colocar a culpa no lugar que é para colocar, nós somos o culpado. E a gente tem que parar de ficar acomodado com a nossa vida, com os nossos bens, com as nossas coisas. E hoje a gente tem negligenciado, irmãos, o chamado de Deus. E é o que eu disse, Marcos 16, 15, que vai falar para compartilhar a mensagem do Senhor, para falar com as pessoas. Hoje, na nossa cidade, muitas pessoas têm se matado, irmão. É muito acidente acontecendo. Toda hora tem um negócio, uma notícia. E será que isso não está doendo no nosso coração, não, irmão? Será que essa pessoa que se jogou da ponte lá, será que ela não passou por mim, por você? A gente teve a oportunidade de falar de Jesus e a gente fechou a boca? Isso é muito sério. A gente precisa entender que Friburgo é uma cidade pequena, muitas pessoas se conhecem, e a gente tem, irmãos, oportunidade de falar com as pessoas. E às vezes a gente prefere ficar com a boca fechada. A gente não fala, e às vezes é uma palavra dura, e a gente fala, não vou falar nada. Mas fale, irmão, porque depois você vai se ver com Deus depois, se você não falar. É melhor falar, ser obediente. E aí, irmãos, quando a gente vê que as pessoas ali estão fazendo essas coisas todas, sofrendo acidente, se matando, em depressão, e um monte de coisa acontecendo, aí eu pergunto para vocês, cadê o amor pelas almas? E mais uma vez eu volto a falar, a gente está preocupado somente conosco. A gente está preocupado somente com o nosso bem-estar. Isso não pode ficar assim, irmão. Eu estava falando isso com eles hoje. Se a igreja no Brasil não abrir o olho, não movimentar, não começar a despertar, o Senhor vai permitir que aconteça coisas no meio do Brasil para que a igreja venha a ser chacoalhada. Porque Deus não vai permitir que a gente continue dormindo, irmão. E eu estou falando porque eu também estava dormindo também, bem confortável com o cobertor. Achando que estava maravilhosamente bem. Não, para. A gente tem que parar de ser egoísta. E eu trouxe, para que a gente venha, eu estou quase finalizando, falando sobre as virgens. Uma coisa vai casando com a outra. Um personagem bíblico. E eu pensei e falei com ele, será que isso vai dar certo? Eu vou botar no meio disso, que eu estou achando que não tem nada a ver. Aí ele falou, não, Manu, casa. Uma coisa vai casando com a outra. E aqui a gente estava falando sobre a gente estar distraído, a gente não fazer o que é para ser feito, de pregar o evangelho. E aí, irmãos, a gente vai falar de Jonas. O profeta Fujão, ele não quis ir para o lugar onde Deus mandou ele ir, para pregar para os ninivitas, porque o povo era mau. E aí o Edson virou para mim e falou comigo assim, Manu, ele falou teologicamente, que ele falou lá um termo lá, que os estudiosos dizem que Jonas não queria ir porque ele queria que o povo sofresse mesmo. Ele queria que Deus pegasse, eu não sei se eu estou certo sobre isso, mas que o povo pegasse e sofresse, porque eles eram ruins, ele não queria ir lá falar. Ele falou, não vou lá falar nada, deixa o povo morrer, estão fazendo um monte de coisa errada, deixa Deus botar a mão sobre eles mesmo e deixar o negócio ficar ruim pro lado deles. Só que, irmão, aí o Senhor veio e falou comigo assim, e quantos de nós hoje, às vezes, não estão agindo igual nós? E eu falei assim, Jesus, a gente não quer ir pregar, a gente não quer ir fazer nada. Sabe por quê, irmão? Porque a gente acha que aquele que está lá fora, só porque ele está bebendo, fumando, prostituindo, não tem mais jeito, não tem por que eu ir lá falar com ele. Tem que ir falar, porque o Senhor mandou. Vai falando, porque quem convence o homem do pecado do juízo é o Espírito Santo. Você fala com a pessoa não coisou. Aí você fala de novo. Aí você fala de novo, uma hora o Espírito Santo vai entrando, vai falando com a pessoa, a gente não pode desistir. A gente desiste, a gente entrega os pontos. E sabe o que está acontecendo? A gente está entregando as pessoas de bandeja para o diabo. Tem uma bandeja grandona assim, está na sua mão. E as pessoas que é para você fazer, para você pregar para elas, estão tudo aqui na sua mão. Aí você está falando assim, toma aqui, diabo. Faz o que você quer, que eu não vou pagar preço com ninguém não. Estou afim não, estou muito acomodado, estou bem, como é que eu estou? Irmão, a gente vai ser cobrado pelas coisas que a gente deveria ter feito e a gente não está fazendo.
E aí Jonas, como todo mundo já conhece, ele não queria ir para lá, enquanto de nós às vezes estamos assim. E como eu já falei, né, a gente está terceirizando as responsabilidades. Não vou falar, não, pastor, deixa o pastor lá pegar com o pedido, deixa o pastor ir lá fazer. Não, irmão. Você tem que fazer. Lógico que você não pode sair daqui e sair falando, não. Primeiro você vai para casa, você ora, você se consagra. Porque ir para a rua também não é fácil. Você pode levar um não dentro da cara. Várias coisas podem acontecer. A pessoa pode se manifestar. Você tem que estar preparado. Você não pode também de qualquer maneira. Mas se isso arde no seu coração, porque tem que arder no seu coração, você precisa se preparar e ir. Tem que se preparar e ir. Não tem outra coisa, não tem outra conversa. E às vezes a gente está terceirizando, colocando a culpa nos outros e tirando a responsabilidade de nós. Mas a culpa, irmãos, é nossa. A culpa é da igreja. Sabe por que a culpa é da igreja? Tudo que eu estou olhando para vocês aqui, eu fiz um estudo e eu coloquei aqui. E uma coisa que me chamou a atenção nesse estudo, que a pessoa que escreveu assim: a culpa é nossa, a culpa é da igreja, que deixou de ser boca de Deus aos homens e passou a ser boca dos homens a Deus. Ou seja, ao invés de a gente ouvir a voz de Deus, a gente está ouvindo a própria voz da nossa consciência, a nossa voz. A gente não está ouvindo a voz de Deus, a gente está ouvindo a nossa voz. A gente pergunta assim: ah, mas eu queria tanto fazer isso. Dentro de você, você sabe que aquilo está errado. Você sabe que perante o Senhor aquilo é errado. Mas aí dentro você fala assim: ah, não, eu vou fazer. Irmão, a gente tem que parar de ser hipócrita. Tem que parar de ser hipócrita. E a igreja tem que voltar a ser boca de Deus na terra. As pessoas precisam olhar para nós hoje e falar: ali vai o santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus. Não tem mais distinção, irmão, não tem como saber. Eu tenho uma vizinha que a mãe dela, ela tem horror crente. E ela virou e falou assim: sabe por que eu não sou crente? Sabe por que eu não faço, não me converto? Porque os crentes estão pior do que eu. Para ser crente do jeito que eles são, eu prefiro ficar no mundo do jeito que eu estou. Irmão, isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. A gente deveria sentir vergonha disso. E eu ainda olhei e falei com ela, falei: meu Deus. E a filha dela é cristã, se converteu, só que ela não. Ela não quis, ela falou: não quero ser crente assim. E eu falei: meu Deus. Eu cheguei a baixar a cabeça e eu falei: meu Deus, que vergonha. A nossa vida, irmão, precisa ser um testemunho vivo aonde a gente passar. A gente precisa exalar, irmão. Eu falei: Senhor, teve dia que eu orei e falei: Senhor, eu quero exalar o perfume do Espírito Santo. Aonde eu passar, eu quero que o cheiro fique atrás. Igual quando a gente passa o perfume, que a gente passa num lugar, o cheiro vai ficando para trás. A gente tem que querer exalar o cheiro do Espírito Santo. E para que isso aconteça, irmão, a gente tem que ter relacionamento com o Senhor. Não adianta, não tem outra coisa. Deus não vai derramar um perfume caro se a gente não tem tempo com Ele. E hoje em dia, muitas igrejas não condenam o pecado, mas também não mandam abandonar o pecado. O que adianta? A pessoa tem que vir, irmão, com o pecado, mas ela precisa ter mudança de vida. A gente precisa sim falar: é pecado sim. Perante a palavra do Senhor é pecado. E muitos estão vivendo, irmãos, um evangelho meia boca. Um evangelho sem compromisso e um evangelho sem cruz. Aí, o que acontece? Eles vivem um evangelho meia boca, um evangelho sem compromisso, um evangelho que não prega a cruz, que não prega salvação, que não prega nada. Aí, quando acontece uma coisa ruim, eles vão e falam assim: ai, Senhor, cadê o Senhor? Por que o Senhor deixou isso acontecer? Ainda tem a cara de pau, né, de falar uma coisa dessa. E o mais engraçado é que, mesmo com tantos acontecimentos, irmãos, que tem acontecido no mundo todo, a igreja continua dormindo. Isso que é mais engraçado, irmão. Parece que a igreja passou do dormir para o coma. Está em coma. A igreja está em coma. Nada faz ela se mover. Isso é muito sério. A gente está muito acomodado.
E aí, quando essas coisas acontecem e a igreja continua dormindo, ela continua dormindo, sabe, o sono do descanso, o sono da falta de compromisso, o sono da negligência. E aí a gente só procura Deus quando a gente quer. Quando alguma coisa ruim está acontecendo, a gente vai lá e procura Deus. Mas Deus não é band-aid, nem metiolate para coisa de ninguém, irmão. Deus, ele é Deus para o seu... Deus, ele usa a gente, usa as coisas para nos abençoar, mas a gente não pode ficar usando Deus, não. A hora que eu quero, eu vou. Não. Porque Deus não tem que te dar nada, Ele não te deve nada. Ele não tem que ficar você falar, Deus, eu quero isso, aí Deus vai te dar. Não quero isso. Você está fazendo alguma coisa para receber aquilo que você está pedindo? E aí, irmão, Jonas não queria cumprir o propósito de Deus. Mas ele teve que fazer o quê? Teve que passar pelo peixe, passar pela tribulação. Porque ele teve que viver aquilo ali. O Senhor precisou permitiu que ele tivesse fazendo aquilo que tirou ele, colocou ele no navio, botou ele depois na boca do peixe. Fez tudo o que tinha que ser feito, porque ele precisava, irmão, viver aquilo ali. Ele precisava, para que o propósito dele pudesse ser cumprido. Né? Para ele fazer aquilo que o Senhor, né, falou com ele. E algo que eu achei também bem forte é que nesse estudo estava assim, a igreja que não evangeliza, ela precisa ser evangelizada. Porque o Senhor, ele deixou esse mandamento para nós. Ele falou, vai lá e fala com as pessoas, vai pregar para os povos. A gente está estudando sobre isso aqui na escola. E Jéssica falou sobre isso hoje. Porque alguém não aceitou, porque alguém não quis, hoje nós temos. E hoje em dia, a igreja em si, ela foge das responsabilidades dela. As responsabilidades de evangelizar. E quando a igreja ela foge dessa responsabilidade, sabe o que ela se torna para a sociedade? Uma tragédia. E muitos de nós não nos damos conta de que o responsável disso tudo somos nós mesmos. Aí, puxando para a história de Jonas, o navio, entre aspas, a sociedade, está indo de mal a pior. E a igreja continua dormindo. E a igreja que foge de Deus, como Jonas fugiu, se torna um perigo para a sociedade. E aqui eu listei 4 coisas de que quando a igreja foge de Deus, o que acontece? Quando a igreja foge de Deus, ela está negligenciando a ordem dele. A gente não deve questionar a ordem do Senhor. A gente pega e vai e faz. Porque o profeta ele não escolhe o que ele vai pregar, aonde que ele vai pregar, para quem que ele vai pregar. Ele somente pega aquilo que o Senhor lhe obedece, vai e faz. É assim. A palavra veio, irmãos, à igreja e não ao mundo e nem aos anjos. Então é dever de quem fazer isso? Da igreja. Segunda coisa, quando a igreja foge de Deus, ela desce ao mais baixo nível espiritual. Puxando para a história de Jonas, ele foi para um lugar de fuga. Ele desceu para o porão do navio. E aí, o que significa o navio? Um lugar de independência de Deus. Um lugar onde Jonas achou que ele não estava muito preocupado. O porão era um lugar de descanso para Jonas, mas era um lugar onde o Senhor não estava. E foi um lugar onde Jonas dormiu o sono do descanso, da fuga e da indiferença. Ele estava ali, irmãos, despreocupado. E o que eu mais achei interessante relembrando a história de Jonas hoje, é que, irmãos, ele sabia o que estava na mão dele, ele sabia quem era Deus e ele foi dormir. Olha só o peso. Ele não se preocupou com o que estava acontecendo com o pessoal lá. E o ventre do peixe é um lugar de morte, um lugar de desespero.
e da real condição humana. E principalmente é o lugar onde estão as pessoas que estão fugindo de Deus. No ventre do peixe. E aonde a gente se encontra hoje, irmão, nessa noite? Será que a gente está dentro do ventre do peixe? Negligenciando o que o Senhor nos mandou fazer? Sendo covarde? A vida de Jonas, irmãos, é um reflexo da igreja atual hoje. A igreja de hoje. Sabe por quê? Porque as igrejas ouvem a Deus, mas não obedecem. As igrejas ouvem a Deus, mas fogem da presença de Deus. A igreja ouve a Deus, mas está dormindo em um sono profundo, o sono de descanso, da indiferença. A igreja tem desafiado a Deus, irmãos, e não obedecer a sua palavra. A gente está desafiando a Deus quando a gente não obedece aquilo que o Senhor quer, que o Senhor nos manda fazer. A terceira coisa é que quando a igreja foge de Deus, ela se torna tragédia. E aqui ele vai falar sobre o vento forte. Quando começa o vento forte, na história de Jonas, que o vento vai para lá para cá, e Jonas está lá no porão dormindo, e o barco está entrando lá, que vai todo mundo achando que vai morrer. Irmãos, o mais engraçado que eu falei isso com eles é a verdade. Quando estamos em rota de fuga, tudo fala de Deus ao nosso redor, quando a gente está fugindo. Tudo fala de Deus ao nosso redor. O mundo está pedindo socorro, mas a igreja dorme o sono de descanso, da insensibilidade, assim como Jonas dormiu. Dormiu, sabe qual é o problema, irmão? Sem peso na consciência. Ele estava com peso nenhum na consciência. Ele estava tranquilinho, dormindo, porque nem a tormenta, nem o vento forte, nada acordou Jonas, porque foi os caras do barco que foram lá acordar ele. E a quarta coisa, irmãos, é quando a igreja foge de Deus, ela é confrontada pelo mundo pagão. E aqui vai falar sobre a parte da história que lançaram sorte sobre Jonas. Foram lá, acordaram ele e falaram, vamos ver. Aí ele falou, não, me joga no mar, pode ser que sou eu. E aí a gente é confrontado pelo mundo, quando a gente não está no lugar onde a gente deveria, né, estar onde o Senhor não nos mandou. O temor se aposta do mundo, sabe quando? Quando a igreja abre a boca para falar o que é para ser falado. O crente em fuga de Deus é uma pessoa incoerente com a fé que professa. Ele fala, mas nada que ele está falando você pode usar. E Jonas, irmãos, ele era um homem contraditório. Ele tem doutrina boa, mas a vida é errada. Ele tem conhecimento, mas não tem amor. Porque ele não teve amor para aquele povo. Ele tem temor, mas não tem reverência. E sabe qual é o problema dele? Seus interesses estavam acima dos interesses de Deus. E a fé dele era antropocêntrica, focada no homem e não em Deus. Ele estava focado nas coisas dele e não em Deus. E que hoje, irmãos, o nosso espelho, porque muitas pessoas estão aqui, como Jonas, contraditório, tem doutrina boa, mas a vida é errada, tem conhecimento, mas não tem amor, tem temor, mas não tem reverência. O que adianta? Não adianta. A gente tem que sair desse lugar aqui, de que Jonas se encontrava como ele estava, e a gente tem que se espelhar em Jesus. A gente tem que se espelhar em Jesus. E algo que falou muito forte ao meu coração quando eu estava estudando sobre essa passagem para trazer para a igreja nessa noite, irmãos, foi que às vezes nós não entendemos o quanto aqueles discípulos, eu falei sobre Jonas, eu poderia falar sobre qualquer outro discípulo que pregou a palavra do Senhor, que levou a palavra do Senhor. E aí eu falei com o Senhor, falei, Deus, quantas coisas. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, vai procurar como os discípulos morreram. Aí você para de reclamar e murmurar, porque você está querendo fazer coisa, e tem um monte de coisa aí ao nosso redor e a gente não está fazendo. Hoje a gente tem carro para nos locomover. Hoje a gente tem a internet que joga os nossos vídeos lá para não sei aonde. Naquela época não existia isso. A gente hoje tem muita facilidade.
A gente tem muita facilidade. O que a gente tem feito com essa facilidade? Nada. E aí o Senhor falou comigo, vai procurar, vai saber como é que os discípulos morreram. E aí, irmão, eu comecei a olhar e eu falei, Jesus. E antes de falar dos discípulos, Paulo. Irmão, Paulo enfrentou prisão, perseguição, naufrágio, mas ele não negou a fé. Ele amou, ele foi perseverante, ele sustentou-se com o trabalho, confeccionou tenda, ele não dependeu de ninguém, ele não ficou nas custas de ninguém. Ele fez para que ele tivesse ali como se sustentar. Ele passou várias coisas, irmãos. E sabe o que eu acho que a gente tem medo? Hoje o Brasil é muito bom, porque não chega ninguém com arma aqui para matar a gente porque a gente está pregando a palavra. Mas imagina só, irmão, se você está pregando a palavra, alguém para, bota uma arma na sua cabeça, aí fala, nega Jesus. Será que a gente vai falar, irmão? Se a gente vai falar, não, eu nego. Ou não, pode matar, eu sei para onde eu vou, pode matar, pode largar o laço. Isso é sério, irmão, porque a gente, às vezes, olha a pessoa lá fora, porque não acontece no nosso país, a gente não se acomoda, a gente não faz diferença, não acontece aqui ainda. Porque o Senhor, Ele pode permitir que isso aconteça para a igreja poder dar uma sacudida na igreja. Ninguém sabe o que o Senhor pode fazer. E aí, irmãos, o mais chocante disso tudo é que todos os discípulos, irmãos, só João que não, mas todos os outros, eles foram martirizados. Eles morreram cruelmente. Cruelmente, decapitado, o outro foi queimado, o outro... Irmãos, coisas horríveis. Não morreram porque ficou velho e morreu. Não, coisas horríveis. E o que aí, olhando para o que os discípulos passaram, o que a gente tem passado hoje? Nada. Pelo que eles passaram aqui, nadinha. Nadinha de nada. Eles realmente sofreram. Eles realmente pregaram o Evangelho. E, irmão, sabe o que é mais lindo de se ver? Eles passaram tudo isso daqui. E a palavra chegou aqui, aonde a gente está hoje. Valeu a pena, irmãos. Eles estando no céu do Senhor, eles olham para falar, valeu a pena ter morrido, valeu a pena ter andado a pé, não sei quantos quilômetros, valeu a pena. O Senhor sabia que podia contar com eles para pregar a palavra. Irmãos, todas as vezes que nós sentimos que a gente, mas eu passo muita provação. Lembra dos discípulos, como é que os discípulos morreram? A gente não passa nada, irmãos. Nada que, mas eu não vou fazer igual o Espírito Santo falou comigo, vai gravar vídeo e botar na internet. E aí eu falei, não vou gravar não. Vai gravar sim. E aí eu fiquei naquela, gravei. E aí as pessoas começaram a ver os vídeos e falar, nossa, que palavra abençoada, eu estava precisando disso aqui. E às vezes pessoas que eu nem conheço, irmão. Todos nós hoje temos celular, temos internet. A gente tem a nossa boca, o nosso trabalho, os lugares onde a gente frequenta. Então que hoje nós viemos sair daqui sacudidos. Porque antes de que Deus sacuda vocês, Ele sacudiu a mim. Bastante. Se eu sou uma árvore, eu estou sem folha nenhuma. Sem folha nenhuma. Porque Ele me sacudiu bastante. E que hoje a gente vem aprender, irmão, que a gente não pode negligenciar o que o Senhor tem mandado a gente fazer. Que a gente não pode, irmão, continuar, permanecer dormindo. Não dá mais tempo. Porque o Senhor, Ele está às portas. Ele vai voltar para buscar. E como eu disse no início, não tem como. Se você não fez o que era para ser feito, não vai subir. É simples assim. E que nós hoje possamos entender que a nossa vida, a vida das pessoas depende da nossa. A gente tem que fazer algo também. E que o Senhor Ele fale melhor ao coração dos irmãos. E que a partir de hoje nós vamos sair daqui despertados. E deixar de ser uma igreja que adormece, está adormecido, uma igreja que acordou e parar também de terceirizar, de jogar a culpa no outro. Que a gente possa arregaçar as nossas mãos e trabalhar para o nosso Senhor.
E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.